O ano passou e o Natal chegou, e chegou exatamente num contexto onde as notícias distorcidas têm pairado por aí. A gente tem chamado essas notícias falaciosas de fake news. Fake news é um dos problemas mais avassaladores do nosso mundo, exatamente porque essas mentiras falaciosas, elas têm a capacidade de transformar verdades em mentiras e mentiras em verdades com uma facilidade imensa. Elas também transformam bandidos em mocinhos e mocinhos em bandidos de uma hora para outra. Segundo o relatório digital de segurança digital no Brasil, o número de pessoas impactadas por fake news é de pouco mais de 8,8 milhões de pessoas. Muita gente tem sofrido com esse tipo de coisa. Basta a gente ter um smartphone na mão para a gente poder receber uma notícia como essa. Esse mesmo órgão chegou a afirmar para a gente que em torno de 2,9 milhões de fake news chegaram até nós somente nos 3 primeiros anos de 2019, para a gente ver como esse é um problema muito grande. Essas notícias falaciosas têm se consolidado graças a um traço muito peculiar da cultura atual, a chamada pós-verdade. O que é a pós-verdade? Antigamente, durante o período da modernidade, a verdade era um conceito que dependia essencialmente de fatos, de pesquisa, da ciência, ou pelo menos do mínimo de razoabilidade. O tempo passou, nós adentramos num outro momento social chamado de pós-modernidade, e na pós-modernidade a verdade se transformou num conceito bastante relativo. Se a verdade que você acredita é algo na qual você acredita, ela é a sua verdade, não necessariamente a minha. Também na pós-modernidade, a verdade é um conceito circunstancial. O que é verdade para mim hoje, necessariamente, não é amanhã também. O que é verdade para mim nesse contexto, necessariamente não é verdadeiro num outro contexto semelhante. Nessa pós-modernidade, o conceito da verdade depende muito mais das minhas crenças, dos meus achismos, dos meus sentimentos. Se eu sinto que é verdadeiro, eu ponho a minha confiança nisso. Eu não preciso mais de algumas bases, de alguns fundamentos mais sólidos. Isso é um grande problema. O seu poder de destruição é tão grande que, mesmo sendo desmentidas ou questionadas, as fake news deixam marcas irreparáveis. Mesmo que a gente diga para alguns dos nossos amigos, viu, toma cuidado, isso aqui não é verdadeiro, essa notícia, essa foto não correspondem à verdade. Isso já foi disseminado, isso já alcançou uma porção de gente, e nem todo mundo consegue receber o comentário adequado a respeito dessas notícias. Elas são muito danosas, muito falaciosas. Quem nos conta a respeito disso é um filme muito interessante que talvez vocês tenham assistido, chamado A Dúvida. Esse filme conta a história de um padre que ousou questionar alguns costumes e foi acusado de estupro por uma madre conservadora. Um padre querendo questionar algumas coisas dentro da igreja, dentro da escola, e de repente, depois de uma circunstância peculiar, a madre superiora, que é sua opositora, diz: parece que esse padre fez bobagem, parece que ele estuprou um rapaz do colégio. E não basta, e não requer necessidade de provas, né? Quando você fala um negócio como esse, a imagem da pessoa imediatamente já é destruída. Enquanto alguns lhe deram o benefício da dúvida, outros o condenaram, mesmo sem provas. No momento do filme, esse padre faz um sermão muito interessante e ele fala a respeito do problema da fofoca, daqueles comentários desmedidos que a gente compartilha, daquelas imagens que a gente não tem certeza que são verdadeiras e a gente põe para frente. Fofoca é algo muito complicado, é algo muito danoso, é o que ele conta no trecho desse sermão, preste atenção. A woman was gossiping with a friend about a man she hardly knew. I know none of you have ever done this. That night she had a dream.
A great hand appeared over her and pointed down at her. She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt. The next day she went to confession. She told him the whole thing. Is gossiping a sin? She asked the old man. Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me? Yes, you ignorant, badly brought up female. You've borne false witness against your neighbor. The woman said she was sorry and asked for forgiveness. Not so fast, says O'Rourke. I want you to go home. Take a pillow up on your roof. Cut it open with a knife. Then return here to me. So the woman went home, took a pillow off her bed, a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof, and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed. Did you gut the pillow with a knife? He says. Yes, Father. And what was the result? Feathers, she said. Feathers everywhere, Father. Now, I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind. Well, she said, it can't be done. I don't know where they went. The wind took them all over. And that, said Father O'Rourke, is gossip. As nossas fofocas são como plumas de um travesseiro esfaqueado. Depois que essas plumas saem de dentro do travesseiro, é muito difícil fazê-las voltarem para o seu local de origem. Segundo o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as fake news espalham-se até 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Olha que interessante. Notícia de verdade, notícia que corresponde, que é amparada por fatos verdadeiros, não corre tanto, mas se é mentira, se tem a possibilidade de ser alguma coisa distorcida, isso se espalha numa velocidade vertiginosa. Enquanto as notícias verdadeiras chegam em média a 1.000 pessoas, essa organização, o MIT, diz que as fake news chegam de 1.000 a 100.000 pessoas. Não é apenas mais rapidamente que as fake news caminham, mas elas vão mais longe também. Os principais disseminadores de fake news não são os robôs, como muita gente costuma pensar, mas somos nós, seres humanos. Existem muitos robôs por aí, mandando fake news o tempo todo para destruir a imagem de algumas pessoas, para destruir a imagem de alguns políticos, governos. Mas quem mais faz isso, estatisticamente, quem mais colabora para a disseminação desse processo não são as máquinas. Somos nós. À medida em que a gente não vai tomando conta, a gente não vai refletindo, a gente não vai procurando a fonte verdadeira, as mais confiáveis, para verificar as notícias antes de encaminhá-las. Diferente do que se imaginava, no Twitter, não são mais os famosos que disseminam mais as fake news, mas os desconhecidos. Talvez alguns possam pensar assim, né? Mas eu não tenho tanto seguidor assim, eu não tenho tanta gente que vem atrás de mim no Twitter, no Facebook, mas as notícias que mais se espalham não vieram de famosos, não vieram de pessoas que têm uma enormidade de gente seguindo, mas de pessoas simples, mas mal intencionadas, que disseminam mentiras, e essas mentiras têm um poder de contágio muito grande. Alguns exemplos, vocês se lembram dessa foto da Manuela Dávila com uma camiseta intitulada Jesus é Travesti? Vocês se lembram dessa imagem? Talvez alguns aqui receberam essa imagem, e isso gerou muito mal-estar em alguns cristãos, dizendo, está vendo, nós não podemos votar numa mulher como ela. Essa foto era fato ou fake? Fake. Foi uma montagem, a camiseta dela não dizia isso.
Ela não tinha esses dizeres, mas algumas pessoas mal intencionadas fizeram isso. Um outro exemplo é essa foto. Interessante a foto, né? A foto do antigo Papa tomando um copo generoso de cerveja, né? Fato ou fake? Fato ou fake? Está vendo como a gente fica em dúvida? Essa foto é, na verdade, um fato. Foi na comemoração de um dos seus aniversários. A bebida preferida dele não era vinho, era cerveja. Está aí, dia do aniversário dele. Uma outra notícia interessante: Miriam Leitão, presa assaltando banco portando um revólver calibre 38. As letras pequenas que você não consegue ler dizem o seguinte: foto do julgamento do assalto ao Banco Banespa da rua Iguatemi, em São Paulo, ocorrido no dia 6 de outubro de 1968. A assaltante usava um revólver calibre 38 e, junto com os seus comparsas, levaram 80 mil cruzeiros, que seria equivalente a 800 mil reais. Fato ou fake? Fato ou fake? Fake. De fato, alguém assaltou o Banespa lá no passado, foi uma outra pessoa, ela também levou dinheiro, ela também usava arma, mas não era Miriam Leitão. Mas quando a gente faz um negócio como esse, quando a gente compartilha uma mensagem como essa, já foi. A gente já destruiu, a gente já denegriu a imagem dessas pessoas. Por fim, e essa imagem? A imagem da natividade, do nascimento de Jesus. Fato ou fake? Certamente, num contexto de fake news, muitas são as pessoas que dizem: não dá para a gente crer num negócio como esse. Não dá para a gente acreditar que de fato isso aconteceu, enquanto outras pessoas têm nessa experiência, nesse fato histórico, as maiores boas notícias de toda a sua vida. Semana passada a gente começou essa série conversando sobre a notícia da estéril que foi curada. A história do Evangelho de Lucas começa com o anúncio de que uma mulher chamada Isabel, uma mulher que não podia ter filhos, passaria a engravidar. Ela seria curada, e esse filho seria o homem que pavimentaria a chegada do Messias. O nome dele seria João Batista. O que a gente aprendeu com aquele estudo? As boas notícias que antecederam o Natal de Jesus foram cuidadosamente checadas por aqueles que a transmitiram. A gente percebeu Lucas, um médico, alguém muito razoável, alguém muito inteligente. Ele não se deixou levar por uma crença absurda, ele não se deixou levar por uma fake news, mas ele construiu a sua fé depois de procurar as pessoas que eram as testemunhas primárias do que aconteceu com a vida de Jesus. Ele mesmo não tinha tido contato com Jesus, mas ele procurou conhecer as pessoas que tiveram, pessoas que ouviram as mensagens de Jesus, pessoas que foram curadas por Jesus, pessoas que conviveram com Jesus nos momentos mais críticos. Não somente isso, ele procurou ouvir essas coisas de pessoas que eram depoentes com bastante credibilidade. Gente que, se ele dissesse assim: quem me afirmou isso foi determinada pessoa, os ouvintes diriam: puxa vida, essa pessoa, ele mesmo que disse? Tamanha credibilidade das pessoas que compartilharam com ele essas notícias maravilhosas. Em segundo lugar, as boas notícias que antecederam o Natal de Jesus foram graciosamente concedidas num contexto de desilusão. O grande rei sobre os judeus naquele período era o rei Herodes, um romano, alguém extremamente maldoso que chegou a matar 2 esposas e 3 filhos porque ele se cansou, porque ele não aguentava a pressão. Então ele passava por cima. Quando as pessoas não faziam o que ele queria, ele passava por cima. É exatamente nesse contexto de dureza, de vida difícil, que as boas notícias do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus chegaram.
Em terceiro lugar, as boas notícias antecederam o Natal de Jesus, foram claramente discernidas através de uma postura de reverência. Quando Zacarias, o marido de Isabel, recebeu a notícia de que ele seria o sacerdote que acenderia os incensos dentro do templo, ele ficou maravilhado. Puxa, que oportunidade incrível! E todos os seus sentidos estavam convergindo com um grande foco para aquela experiência. E ali, com grande foco em Deus, ele percebe as notícias do Evangelho sendo transmitidas para o seu coração. Em quarto e último lugar, foram estrategicamente concedidas a serviço do nome de Jesus. A cura de Isabel, o benefício dado a Zacarias, do nascimento de João Batista, a partir de uma mulher que era estéril, não foi um presente concedido para eles, que não foi concedido para outros. Mas um presente que foi concedido a eles, porque eles sabiam, o Senhor sabia, que esse presente contribuiria com a pavimentação do nome e da glória de Jesus. Quando Deus vai na direção de uma pessoa e age dessa forma, de maneira miraculosa, extraordinária, Ele não o faz porque ama alguns e não ama outros, mas porque os seus planos são planos maravilhosos que fazem convergir tudo na pessoa de Jesus. Se é para a glória de Jesus, se é para fazer o nome de Jesus ser levantado, ser glorificado, então é isso que precisa acontecer. Hoje a gente vai conversar sobre uma outra notícia maravilhosa, boa notícia, a notícia da virgem que ficou grávida. Notícia essa que em tempos de fake news pode gerar grande desconfiança. Mesmo assim, a gente caminha e conversa sobre o assunto. No 6º mês da gestação de Isabel, quando aquela que foi curada e engravidou, estava com 6 meses de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel, o mesmo anjo que conversou com o marido de Isabel, Zacarias, a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso aconteceu? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Então Maria disse: ok, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo, assim, tranquilo, a deixou. Com base nesse texto, quais são as boas notícias por trás do anúncio do nascimento de Jesus a Maria para a gente hoje? São muitas notícias, eu quero compartilhar algumas dessas boas notícias. A primeira delas é a boa notícia de que Deus está no controle de todas as coisas. Guarde isso. Deus está no controle de todas as coisas. É exatamente isso que a gente percebe nos versículos 26 e 27. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem de nome Maria, prometida a casamento a José, descendente do rei Davi. O grande sujeito por trás dessa história não é Zacarias, o grande sujeito por trás dessa história não é o anjo, o grande sujeito por trás dessa história é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
É Ele quem do céu se articula, planeja e faz movimentar as peças da história a fim de que a sua vontade seja estabelecida. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Isso não depende da minha confiança, isso não depende da minha fé, isso é um fato inequívoco que nos é contado a partir dessa experiência da história que antecede o Natal. Se Deus está no controle de todas as coisas, como a gente acabou de ler, Ele sempre sabe o tempo certo de agir. É exatamente por isso que no versículo 26, o texto diz assim: no 6º mês de gestação de Isabel. Aquele era o momento ideal, aquele era o momento propício para a intervenção de Deus, para o movimento de Deus, não no 1º mês, não no 2º, não no 3º, mas no 6º mês, quando a gravidez de Isabel já estivesse mais consolidada. Ali, naquele momento, Isabel poderia ser uma peça de estímulo para Maria. Maria, creia no que aconteceu em mim, pois o que aconteceu em mim vai acontecer com você também. Um milagre extraordinário. Deus sempre sabe o momento certo de agir. Não é assim que a gente sente em muitos momentos da nossa vida, não é verdade? Existem muitos momentos em que a sensação que a gente tem é a sensação de que Deus perdeu o bonde da história. Ele está um pouco atrasado. Ele não percebeu a gravidade do que a gente está enfrentando, dos nossos problemas, das nossas lutas, e a gente fica com aquela sensação de, puxa, Deus chegou atrasado. Deus perdeu o bonde da história e o pior aconteceu comigo, com a minha família, com a minha vida profissional e assim por diante. O texto bíblico vem para nos mostrar exatamente o contrário. Deus governa todas as coisas, e Ele nunca se atrasa. Uma maneira interessantíssima da gente entender isso é resgatando duas palavras do ambiente grego que nos remetem à ideia do tempo. A primeira é a palavra cronos, a palavra que dá origem ao termo cronologia. É exatamente a cronologia que nos deixa ansiosos com o dia de amanhã. A gente fica preocupado com as coisas que estão por vir, não é verdade? O tempo de Deus, diferente do cronos, é o tempo que leva consigo uma outra palavra, a palavra kairos, o tempo perfeito, o tempo adequado, a hora da manifestação. E isso significa para a gente algo muito precioso. Muito embora a gente tenha a sensação no cronos de que Deus está atrasado, Deus sempre se manifesta na hora certa. O transcendente sempre rasga os céus e encarna na história no momento adequado, para realizar as coisas que são caras para o coração do nosso Deus. Saia daqui hoje com a convicção de que Deus não perde o horário, de que Deus não chega atrasado e que se Ele não se manifestou ainda na sua vida, e em algumas questões que estão trazendo bastante desconforto para o seu coração, é porque a hora certa ainda não chegou. É porque o momento adequado de fazer romper o reino de Deus ainda não chegou. Se Deus está no controle também de todas as coisas, Ele sempre conhece os melhores caminhos. Deus não apenas sabe a hora certa de agir, mas Ele também sabe os melhores planos a serem implementados. A bem da verdade, a Bíblia até diz que o coração do homem pode fazer planos. A gente pode elucubrar, a gente pode dizer assim: Deus, eu acho que para o Senhor resolver essa questão das finanças lá em casa, seria melhor a gente passar por isso, a gente receber essa bênção aqui, a gente ter essa oportunidade que a gente não teve até agora. O coração do homem pode fazer planos. Senhor, para que o meu filho seja restaurado e volte a te buscar, o que precisa acontecer é isso. O coração do homem pode fazer planos. Mas o texto bíblico continua dizendo que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por quê?
porque é Ele quem controla a história. É o nosso Deus, aquele que está sobre todas as pessoas e conhece o passado, o presente e o futuro. E por isso Ele sabe também a melhor maneira de implementar os planos que serão fonte de bênção para a nossa vida. Se Deus está no controle de todas as coisas, Ele sempre escolhe as pessoas certas também. Ele sempre escolhe as pessoas certas. Versículo 27 diz: a uma virgem de nome Maria. Qualquer pessoa que vivesse naquele tempo e eventualmente pudesse ter a oportunidade de conversar com Deus, dizendo: Deus, como é que você vai fazer essa história do Natal? E essa pessoa ouvisse de Deus assim: eu vou escolher uma virgem prometida ao seu marido com 13 anos de idade, e eu vou realizar um milagre maravilhoso a partir de uma garota de 13 anos de idade. Qualquer um diria: Senhor, não é o melhor plano. Senhor, não é a melhor pessoa para o Senhor inserir em algo tão grande, tão maravilhoso. Adolescente é instável. Adolescente, a gente sabe como funciona. O ânimo varia, é complicado demais. Mas o Senhor faz questão de escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. É exatamente assim que eu me sinto há muitos anos. Sempre que eu venho aqui para a comunidade para falar, sempre que eu vou para alguma conferência para falar, diante de Deus, a minha oração nos últimos anos tem sido assim: Deus, o Senhor tem certeza? Por que comigo? Tem tanta gente que faria isso melhor, tem tanta gente que seria mais efetivo nas tuas mãos do que eu, tanta gente. E o que eu ouço em termos de eco dessa oração é: fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o tempo certo de agir, os planos mais efetivos estão nas minhas mãos, e as pessoas que eu escolho são as pessoas que eu uso para fazer aquilo que eu preciso fazer. E por fim, Ele sempre se ocupa dos mínimos detalhes da vida da gente. Deus não cuida apenas das coisas macro, gigantes, das grandes diretrizes, não, Ele cuida dos detalhes também. Dá uma olhadinha no versículo 27. Ela estava prometida em casamento, ela, Maria, com 13 anos, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Normalmente a gente costuma pensar no valor de Maria para o nascimento de Jesus, o que é muito justo, uma serva do Senhor que emprestou o próprio corpo para fazer nascer e vir ao mundo o Filho de Deus. Mas existe um outro nome aqui, bastante importante, o nome dele é José. A maioria de nós nem sabe a importância de José nessa história do Natal de Jesus. É como se José fosse uma figura desnecessária, pelo contrário. José é que pertencia à linhagem do rei Davi. E os profetas do Antigo Testamento, quando anunciaram a vinda do Messias, 8 séculos antes, eles disseram: aquele que virá, o Deus encarnado na história, virá da linhagem do grande rei Davi. Ou seja, quando Deus se aproxima de Maria e de José, Ele se aproxima com uma consciência estrita do que precisa ser feito nos mínimos detalhes, para que as profecias se cumpram, para que o rei entre na história. Deus não cuida apenas das linhas maiores da nossa vida. Ele cuida também dos mínimos detalhes. E como é bom a gente ouvir isso em épocas de Natal. Como é bom a gente ouvir essa história de que Deus está preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida, os mínimos. Ele se preocupa com a gente. Ele não nos deixa e Ele não larga de olhar para a gente simplesmente porque tem mais coisas importantes para fazer. Ele sempre se ocupa da nossa vida de maneira especial. A essa história de dizer que Deus está no controle de todas as coisas,
os teólogos reformados chamam de soberania de Deus. Soberania de Deus. John Piper, falando sobre a soberania de Deus, diz o seguinte: a palavra soberania não ocorre na Bíblia, assim como não ocorre uma outra palavra chamada Trindade, mas isso não significa que o seu conceito não esteja estritamente enraizado nas Escrituras. John Piper continua dizendo: eu estou usando essa palavra soberania para me referir a uma verdade importantíssima, a verdade de que Deus está no controle do mundo, Deus está no controle de todas as coisas. E ele ampara essa teologia da soberania de Deus em Isaías 46, 9 e 10, que diz o seguinte: eu sou Deus, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, as coisas que ainda não sucederam, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É como se Deus estivesse dizendo através do profeta: eu não estou apenas contando para vocês o que eu já vi acontecer na história, eu sou capaz e tenho dito a vocês o que ainda há de acontecer, porque eu sou soberano sobre tudo e sobre todos. Eu tenho nas minhas mãos o passado, o presente e o futuro, e é exatamente por isso que o meu conselho e a resposta às orações de vocês é sempre a mais adequada, sempre a mais adequada. Portanto, a soberania de Deus é um convite para que a gente confie no Senhor. Quando Deus vem e responde a uma oração nossa, dizendo: sim, está aqui a bênção que você pediu, isso é motivo de alegria, porque o Deus soberano sabe que isso é melhor para a gente. O Deus soberano sabe que isso é melhor para a edificação do povo de Deus aqui na terra. Mas quando Deus diz não para algumas das nossas petições, é porque Ele é soberano também, é porque Ele sabe o que é melhor para a gente, é porque Ele sabe que alguns presentes não serão úteis, não serão proveitosos, e são capazes de gerar verdadeira destruição na vida da gente. Ele continua dizendo: uma das razões porque esta doutrina é tão preciosa é o fato de sabermos que o grande desejo de Deus é mostrar misericórdia e bondade. Isso aqui é muito interessante. A soberania de Deus não é um conceito apenas para a gente saber que Deus controla todas as coisas, mas um conceito teológico que nos leva a festejar o fato de que aquele que sabe todas as coisas está empenhado para exercer a sua misericórdia e o seu amor para cada um de nós. Isso é incrível. Isso é incrível. Saber que o Deus Criador dos céus e da terra está totalmente empenhado, com todas as suas forças, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, que não pode ser rastreada por inteiro, voltado para cuidar da gente, nos mínimos detalhes. Ah, Renato, mas se Deus é soberano, por que é que algumas coisas têm dado errado na nossa vida? Por que é que eu tenho pedido algumas coisas e o Senhor não tem me agraciado como agraciou Maria? Porque Deus, na sua sabedoria, nos fez responsáveis pelos nossos próprios atos. Essa é a primeira resposta que a gente tem. O nosso Deus é soberano, sim, Ele coordena a história, sim, mas Ele, na sua imensa sabedoria, não nos criou como robôs. Ele nos criou como seres que têm o arbítrio moral e podemos continuar exercendo esse livre-arbítrio moral. E quando nós tomamos boas decisões, a gente desfruta de bons retornos. Por outro lado, quando a gente toma decisões equivocadas, no casamento, nas finanças, na relação com os amigos, a gente acaba atraindo para a gente alguns dividendos que são muito complicados, algumas consequências com as quais a gente precisa lidar.
Deus, com a sua soberania, não quer criar filhos irresponsáveis. Pelo contrário, Ele quer criar filhos cada vez mais responsáveis pelos seus atos. Em segundo lugar, porque nem sempre aquilo que julgamos ter dado errado, de fato deu errado. Às vezes a gente pede algumas coisas para o Senhor e a gente fica esperando, e o que acontece é exatamente o contrário do que a gente pediu, o contrário do que a gente esperava. E a sensação que a gente tem por não conhecermos a totalidade da história é que deu errado, é que não funcionou. Mas isso acontece porque a gente não conhece a totalidade da história. Aos olhos do Senhor, muitas das coisas que a gente julgaria desastre na nossa caminhada, à luz da eternidade, são verdadeiras bênçãos de Deus. Verdadeiras bênçãos de Deus. Eu tenho a convicção de que quando a gente tiver o nosso encontro com Jesus e a gente puder fazer algumas perguntas para Ele, diante da resposta, o que a gente vai dizer é: puxa vida, eu não tinha ideia de que era por isso. Eu não consegui enxergar isso naquele momento. Que bom que o Senhor me poupou. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por não ter feito as coisas conforme eu havia pedido. E por fim, porque apesar dos últimos desdobramentos das nossas petições, dos nossos planos não terem dado certo, a verdadeira história provavelmente ainda não chegou. Se de fato o que não deu certo ainda, é porque a história ainda não acabou. Renato, eu orei tanto tempo para que Deus preservasse a vida dessa pessoa, mas não deu certo, deu errado, a pessoa partiu, e aí a gente vai ficando angustiado com a sensação de que Deus perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da história. Romanos capítulo 8 diz que nada nos separará do amor de Cristo, absolutamente, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem mesmo a morte. Existem respostas que Deus dará a algumas das nossas orações que não acontecerão aqui na história, mas acontecerão na eternidade, e a gente vai celebrar com isso dizendo: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Mas Renato, qual a possibilidade da gente crer efetivamente nessa eternidade, na vida após-morte? A crença nisso é baseado numa das evidências mais incontestáveis que Deus nos ofereceu: a ressurreição do seu Filho Jesus. A ressurreição de Jesus não é apenas uma história que foi contada e que deve ser contemplada com alegria na época da Páscoa, mas é a realidade mais avassaladora que deve tomar conta do nosso coração. A nossa vida não se encerra quando os nossos olhos se fecham para essa realidade. Como essa notícia é preciosa para duas famílias em especial da nossa comunidade que nessa semana perderam entes queridos. A história não termina quando os nossos olhos se fecham para essa realidade. Muitas das nossas orações serão respondidas 3 dias depois, quando nós adentrarmos na eternidade, e lá poderemos contemplar a face de Jesus e a face dos nossos queridos que com a gente caminharam com Jesus numa relação de amor com o nosso Mestre. Quais as boas notícias por trás do anúncio do nascimento de Jesus? A primeira delas é a de que Deus está no controle. A gente precisa sair daqui com isso gravado no nosso coração. É uma boa notícia de Natal. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. A segunda é a boa notícia de que Deus é bom e tem se aproximado de nós pela graça.
Ele tem se aproximado de nós por favor, e por favor imerecido. É o que a gente percebe nos versículos 28 a 30. Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Essa foi uma notícia tão incrível, tão espetacular para Maria, porque ela não esperava que o Deus Todo-Poderoso se manifestasse a ela através de um anjo. E é exatamente diante dessa boa notícia que ela se sente perplexa, confusa, diz o versículo 28. Maria tentou imaginar o que o anjo disse. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. A palavra favor aparece aqui 2 vezes. Ela é favorecida, e no final, você encontrou favor diante de Deus. É graça, graça, graça. Não há dúvida nenhuma de que Maria foi uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Lucas, o autor do evangelho que a gente está lendo aqui hoje, no capítulo 1, verso 38, faz questão de dizer que ela foi uma mulher completamente servil. E isso é digno de honra. No versículo 45, ele afirma que ela foi uma mulher de fé. Uma mulher de fé como poucas mulheres são mulheres de fé. O versículo 46 diz que ela é uma mulher de adoração, uma mulher que se rendeu a Deus de tal forma que tudo o que ela era e tudo o que ela tinha servia para o engrandecimento do seu Deus. E no capítulo 2, versículo 21, nós vemos que Lucas afirma ser ela uma mulher dedicada à lei. Quando chegou o momento de levar Jesus ao templo, foi exatamente isso que ela fez, porque isso era justo, porque isso estava previsto na lei. Maria, sem dúvida alguma, foi uma mulher sensacional. Mas uma mulher que continuava, por ser humana, carente da graça de Deus. Esse movimento de Deus na direção de Maria não foi um movimento cativado pela bondade de Maria, mas viabilizado porque Deus agiu com graça para com a sua vida. E por que Maria precisava da graça de Deus? Porque Maria era uma mulher vivendo numa cultura machista. Se a nossa cultura é uma cultura machista, complicada, imagina 2000 anos atrás, a mulher não tinha direito de acusar ninguém dentro de um tribunal, a mulher não tinha condição alguma de funcionar como testemunha dentro de um tribunal para exercer justiça sobre uma pessoa que ela conhecia. Maria também precisava da graça de Deus, porque era uma adolescente vivendo numa cultura de anciãos. Os judeus viviam assim. As crianças, os adolescentes não tinham muito valor assim. Os jovens, valor mesmo, tinham aqueles de cabelo branco, com a sua sabedoria acumulada ao longo dos anos. Em terceiro lugar, porque era uma mulher judia vivendo numa dominação romana. Ela fazia parte do povo errado naquela história. Por ser judia e não ser romana, ela não tinha acesso aos privilégios que a cidadania romana oferecia naquele período. A guarda não servia para protegê-la, servia para proteger os romanos dos judeus, dentre outras coisas mais. Por fim, Maria precisava da graça de Deus porque ela era uma mulher, preste atenção, porque ela era uma mulher pecadora, vivendo num contexto de grande legalismo religioso. Espera um pouquinho, Renato. Como assim? Talvez alguns de nós tenhamos crescido com essa imagem de uma Maria completamente santa, sem nenhum tipo de pecado. E muitos de nós criamos essa ideia a partir da informação de que ela era virgem. Bom, é preciso separar as coisas. Em primeiro lugar,
Ser virgem era uma condição que não era sinônimo de santidade. Ela simplesmente não havia chegado no momento certo disso acontecer. Ela estava prometida a um homem com 13 anos, depois de um ano e meio, é que o casamento era efetivado, e então todas as obrigações domésticas aconteciam. Ela apenas não havia chegado naquele momento. Mas isso não faz de Maria uma pessoa perfeita. Ela teve a sua adolescência, e como todo adolescente, ela teve os seus deslizes, ela teve os seus problemas, ela teve palavras que não deveriam ser ditas, ações que não deveriam ser feitas. Ela era uma pessoa boa, mas uma pessoa como nós, imperfeita por conta da sua condição humana. Mas, Renato, da onde a gente pode extrair uma informação tão contundente a respeito de Maria? Da boca da própria Maria. Em Lucas capítulo 1, versículo 46, a gente tem o famoso Magnificar, um cântico incrível que foi proferido por Maria, onde ela expressou o seu desejo de servir ao Senhor com tudo o que ela tinha. Ela diz nesse versículo: minha alma exalta o Senhor. A minha adoração parte de dentro da minha alma. Como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Só existe um tipo de pessoa que precisa de um Salvador. O tipo de pessoa que reconhece a sua limitação. O tipo de pessoa que reconhece os seus pecados. O tipo de pessoa que reconhece as suas mazelas. E um dos elogios que pode ser feito a Maria nesse contexto é o contexto de que ela reconhecia isso muito bem. A necessidade que ela tinha, por ser imperfeita, de ser agraciada pelo seu Deus, o seu Salvador. Se Deus se aproxima de nós pela graça e não pelos nossos méritos, não há nada que tenhamos feito no passado que possa impedi-lo de vir até nós no presente. Alguns de nós nos sentimos muito constrangidos com essa história de buscarmos a Deus, porque a gente fica com aquela culpa corroendo a nossa cabeça, quando a gente lembra de coisas que a gente fez no passado e a gente não deveria ter feito. O nosso Deus não usa os nossos pecados do passado como uma desculpa para não se relacionar com a gente no presente. A nossa culpa Ele já resolveu à medida em que Ele enviou Jesus Cristo ao mundo, e Jesus morreu numa cruz para nos perdoar completamente. É exatamente por isso que nesse Natal o convite à espiritualidade é um convite feito a você que se sente uma pessoa inadequada. Aqui nessa comunidade não existem pessoas perfeitas. Por sinal, pessoas perfeitas não existem. Por sinal, quando existem pessoas dizendo por aí e demonstrando por aí uma santidade que é meio fantasiosa, toma cuidado. Nós só cultivamos a espiritualidade cristã porque reconhecemos a necessidade de ter um Salvador. Se Deus se aproxima de nós pela graça, não há nada que possamos fazer por Ele para que Ele nos ame mais do que Ele já ama. Nada do que eu e você façamos de bom, de perfeito, de bonito, de admirável, é capaz de atrair um amor maior do que o amor que Ele já tem dispensado sobre a nossa vida. Isso não é maravilhoso, gente? Deus não está brincando com a gente com um jogo de retribuição, como um jogo de toma lá da cá. Ele não vai te abençoar mais se você for generoso com os pobres. Ele não vai te abençoar mais se você frequentar uma igreja, se você atuar em algum ministério, se você for generoso na entrega dos seus dízimos. Não, Ele vai continuar te amando. Renato, então por que a gente cuida dos pobres, frequenta uma comunidade, atua num ministério, sustenta uma comunidade? A resposta é simples: porque a gente é amado. E quem é alvo desse amor se sente completamente impelido em responder a Deus com tudo aquilo que Ele nos deu, tudo
absolutamente tudo. Se Deus se aproxima de nós pela graça, não há nada que possamos fazer por Ele a fim de pagar pelo bem que Ele nos tem feito. Se existe uma coisa constrangedora hoje em dia, é quando alguém faz um favor para a gente. A gente logo se sente assim, na necessidade de pagar, né? Hoje eu fui abastecer o carro com a minha família, e nós fomos tão bem atendidos por uma moça, que fez tudo o que ela tinha que fazer, não estava no script dela, no carro, mostrando um zelo, um carinho enorme. E os meus filhos o tempo todo, o que a gente pode dar para ela? O que a gente pode dar para ela? O que a gente pode dar para ela? A gente é pouco acostumado com essa história de simplesmente receber e dizer assim, puxa, obrigado. Sabe por quê? Porque quando a gente, de alguma forma, oferece uma retribuição, a gente fica com uma sensação de não dever nada para ninguém. Posso te dizer uma coisa? No que diz respeito à nossa relação com Deus, não existe nada que possamos fazer para pagar o que Ele tem feito por nós. Porque ninguém foi capaz de fazer por nós o que Ele já fez por nós. Ele tomou do que era mais precioso para o seu coração. Ele tomou o seu Filho unigênito, o ser perfeito, que eternamente convivia com Ele. E Ele então pediu que esse Filho se afastasse, fosse enviado à terra, para carregar os nossos pecados. E mais do que isso, Deus sacrificou o seu próprio Filho para que a gente tivesse vida. Não existe amor maior do que esse. A Bíblia continua dizendo que se Deus fez isso com o Filho dele para nos amar, não há nada que Ele possa nos negar, porque o seu amor é maravilhoso. Nenhuma das nossas atitudes é capaz de pagar o que Deus tem feito por nós. E se não há nada que Ele possa receber de nós que pague o que foi feito, não há nada que Ele possa requerer de nós que possamos prontamente dizer, dessa vez não. Nós somos eternamente devedores, e quando Ele requer algo de nós, Ele requer com a autoridade de quem nos ama, Ele requer com a autoridade de quem tem a posse sobre a nossa vida. E nesse Natal, o que o Senhor espera de nós não é nada mais e nada menos do que a nossa vida por inteiro. A nossa vida por inteiro. Por quê? Porque Ele tem nos amado como ninguém tem nos amado. Em terceiro lugar, como boa notícia por trás do anúncio do nascimento de Jesus para nós, a boa notícia de que Deus quer fazer de nós verdadeiros hero makers. Deus quer fazer de nós verdadeiros fazedores de heróis. É curioso, a gente vive numa cultura onde todo mundo é incentivado a ser o número 1. A gente vai para o colégio e a gente precisa estudar porque a gente precisa se destacar, a gente precisa passar no vestibular. Quando os nossos filhos começam a jogar num time, eles são estimulados a serem os protagonistas no esporte, a serem sempre as pessoas de destaque. A nossa sociedade ocidental nos move nessa direção. A cultura que nos envolve nos impele a sermos os protagonistas, os sujeitos da história. Mas quando Deus se move na direção de Maria, o que Ele pede não é que Maria se torne a grande protagonista do Natal. O que Ele pede é que ela simplesmente empreste o seu ventre para aquele que será o grande protagonista da história, Jesus de Nazaré. Versículos 31 a 33, você, Maria, ficará grávida e dará à luz um filho,
E ele vai ser o protagonista, não você. E o chamará Jesus, e ele será o protagonista, não você. Ele será grande, a glória dele vai ser vista por todos, e não a sua. Ele será chamado Filho do Altíssimo, ele será um membro da Trindade, ele já é um membro da Trindade, não você. O Senhor Deus lhe dará o trono, e o seu trono jamais terá fim, o reinado e o trono dele, não o seu reinado e não o seu trono. A maior parte do nosso descontentamento interior não é devido ao fato de nós não termos dons, não termos habilidades, mas de não termos o dom que outras pessoas têm. A Bíblia diz que a todos aqueles que se fizeram crentes em Jesus, integrantes da família de Deus, todos têm um dom precioso. Precioso aos olhos de Deus, mas às vezes a gente não considera esse dom precioso, porque o que a gente quer é ter o dom que Deus deu para uma outra pessoa. A experiência de Maria vem para nos confrontar nesse momento. Não busque o contentamento naquilo que você não tem, nos dons que não foram concedidos a Deus, a você, por Deus a você. A maior parte do nosso autodescontentamento não é devido também ao fato de não sermos úteis, de não sermos importantes, mas de não termos a visibilidade que os outros têm. Talvez José, em algum momento, pudesse ter pensado assim: puxa vida, mas qual o meu papel nessa história? Maria está aí, recebendo Jesus no próprio ventre, as luzes estão para Maria, os holofotes estão para Maria, e eu só estou recolhendo o feno, eu só estou arrumando o estábulo. E enquanto José possivelmente pudesse pensar isso, dos céus o Senhor pensava: você é fundamental nessa história, José. Carregar feno para o menino Jesus é algo maravilhoso, é algo incrível. Natal é um tempo de rendição, um tempo de rendição semelhante à rendição de Maria, que foi capaz de dizer: eu sou a sua serva, Senhor. Eu não sou o rei, a glória não é minha, a honra não é minha, eu sou a sua serva, me usa do jeito que o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, a partir dos dons que o Senhor me deu. E Maria era grata por conta disso. Nós devemos nos render assim ao Senhor da mesma maneira. Pare de comparar os seus dons, as suas habilidades com os dons e as habilidades das outras pessoas e passe a celebrar o que Deus já deu para você e o que Ele espera de você, ainda que o que Ele espera de você seja aos seus olhos algo muito pequeno e insignificante. Natal também é tempo de rendição, como a de João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Em Lucas capítulo 3, versículo 27, ele disse assim: eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele, apenas para isso. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu devo me tornar cada vez menor. É interessante como isso era forte na vida de João Batista.
a ponto dele fazer a opção de morar fora da cidade, no meio do deserto, em grande precariedade, usando roupas simples demais e comendo apenas mel e gafanhotos. Porque essa era uma forma dele contar para o próprio coração que quem precisava ser visto com grandeza, com honra e com glória não era ele, mas aquele a quem ele veio preparar o caminho, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Por fim, para a gente concluir, a última boa notícia contida nesse texto é a boa notícia de que não existem impossíveis para o nosso Deus. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Versículos 31 e 33, Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Maria era muito bem intencionada, uma serva, adoradora, mulher de fé. Mas como ser humano como a gente, ela não conseguia enxergar o que somente Deus enxerga. As circunstâncias geravam nela apatia, insegurança, medo. Ela era uma garota de 13 anos. Mas para surpreendê-lo, o próprio Senhor disse: o impossível não existe para mim, Maria. Você não conhece o meu poder e você vai conhecê-lo a partir de agora, porque o meu Espírito vai agir com poder sobre você e sobre a sua vida. E a minha sombra vai realizar em você os milagres que precisam acontecer. Sei que podes fazer todas as coisas de Jó e ninguém pode frustrar os seus planos. Mateus capítulo 19 diz: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Para as pessoas isso é impossível, mas para mim, não existe impossível algum. Para Deus não existe impossível algum. Que bom a gente chegar nesse finalzinho de ano e passar o Natal ouvindo algumas boas notícias. A gente vai sair daqui com a boa notícia de que Deus está no controle. Deus é soberano e nada, absolutamente nada foge ao governo dele. Nós vamos sair daqui com a boa notícia de que Deus não se relaciona com a gente a partir dos nossos méritos. Que notícia maravilhosa! O nosso Deus é gracioso e assim como Ele favoreceu Maria, Ele tem favorecido a gente. Não importa o que você fez no verão passado, o que importa é que o Filho dele cancelou todo o escrito de dívida na cruz do Calvário, derramando o sangue dele sobre a sua e sobre a minha vida. A terceira boa notícia é a notícia de que nós não somos os protagonistas da história. Deus quer apenas que sejamos servos daquele que precisa ser grande, que Ele cresça, que Jesus cresça e a gente diminua. E por fim, não existem impossíveis para Deus. Que boa notícia é essa! O poder de Deus está a serviço da implementação dos planos dele. E quando Ele deseja fazer algo, Ele faz, utilizando esse poder para o nosso bem, para a nossa alegria e para a nossa salvação. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.